Boa noite, queridos amigos do Lela, eu sou a Malu e estamos aqui essa noite para fazermos uma reflexão acerca da passagem bíblica intitulada Quem Sois, com uma reflexão do benfeitor Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes eu vos convido a fazermos uma prece. Então vamos nesse momento aquietando o nosso pensamento, o nosso sentimento, elevando os nossos sentimentos, aquietando o nosso coração, buscando em nós esse lugar de paz e de tranquilidade, onde é possível fazer a conexão com o Altíssimo, e rogando então ao nosso Mestre Jesus que nos ampare na senda da autoiluminação, do conhecimento, da espiritualidade, que possamos estar abençoados pela sua energia amorosa e misericordiosa. Querido Jesus, abençoa-nos o caminho, que a nossa mente, o nosso coração possam se abrir aos ensinamentos da noite e que sejamos terra fértil as sementes do teu Evangelho de luz, Jesus, que assim seja. Bom, o tema da noite, ele vai tratar de uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos. E aí Emmanuel inicia, o trecho bíblico inicia assim: mas o espírito maligno lhe respondeu. Deixa eu começar do começo. Tem uma pergunta. Quem sois? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Bom, para a gente entender, né, é preciso buscar a história desse trecho. Qual que é a história? A época de Paulo de Tarso, né, o grande apóstolo da gentilidade, o grande divulgador do Evangelho de Cristo, né, o vaso escolhido por Jesus, logo após a sua conversão, né, em Tarso, em Damasco, né, esse grande apóstolo Paulo, ele fazia, né, era o seu ministério, essa divulgação, e dentro dessa divulgação cabia ali também, né, fazer a doutrinação de espíritos obsessores, como nós conhecemos hoje, né, chamamos assim de doutrinação, chamamos de espíritos obsessores. Mas aqui nessa época, né, eram chamados de demônios, né, daimon, demônios. E aí alguns judeus, um grupo de judeus, estava fazendo ali na região de Éfeso, perto da Grécia, estavam fazendo o que eles chamavam, né, e o que a Igreja Católica chama, de exorcismo. E como é que eles faziam isso? Né? Não eram cristãos, né? Eles eram judeus. E aí eles estavam fazendo isso também. E aí, por que o Espírito respondeu isso para eles? Vamos entender. Eles diziam assim: eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo prega. E aí o Espírito pergunta para ele, fala para ele, né? Eu conheço Jesus, bem, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Né? É uma pergunta assim, que assim, ele sabia, o espírito obsessor sabia exatamente o que ele estava perguntando. E olha só a grandeza de Jesus, né? E olha só o tamanho do trabalho que Paulo estava fazendo. Até mesmo os obsessores o respeitavam dessa maneira, né? Porque era um trabalho gigante. Então, e muito corajoso, né? Sou muito fã dele. E aí, quando o obsessor responde assim, né? Emmanuel nos faz refletir. E aí ele começa a sua reflexão assim: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter é preciso possuir. Então Emmanuel fala para nós em comércio, uma troca, né? Mas que para que nós troquemos algo é preciso que a gente possua.
Como haverá troca sem algo, né, possuir? E aí ele continua: no intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Intercâmbio é um câmbio entre, câmbio é troca, é uma troca entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então, se a gente vai fazer uma troca espiritual, é preciso que a gente tenha algo de espiritual para dar. Ele continua: nas operações comerciais de César requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhe digam respeito. Ou seja, se você vai fazer troca comercial, é preciso que você tenha moeda, né? E geralmente a moeda ou a cédula, ela traz ali a imagem e a figura de algum estadista, de algo físico. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. Então, Emmanuel está dizendo que não existe um intercâmbio espiritual, né, na troca espiritual, sem valores individuais, e mais do que individuais, né? Ele coloca no superlativo, individualíssimos. Ou seja, cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso espírito, no mais profundo da nossa alma, tem que ter algo ali de luz para trocar espiritualmente. E ele ainda enfatiza que com os sinais do Cristo. Esse algo individualíssimo que temos que ter, tem que ter o sinal do Cristo. Porque senão não teremos autoridade alguma para lidar, para essa troca, para esse intercâmbio. Olha só como isso é profundo. Olha só como a gente busca lá no Evangelho, né, na passagem bíblica, e isso nos cabe agora. Olha como é atemporal, né? O dinheiro de Jesus é o amor. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Então, por mais boa vontade que possamos ter, por mais que nós tenhamos conhecido o Evangelho, mas se ele estiver só na nossa superfície, não será possível a troca. Porque essa troca, em nome de Jesus, ela só pode ser feita com a moeda do amor. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Quer dizer, ele está dizendo que esse versículo, ele traz para nós uma advertência benéfica. Para quem? Para quem que ele adverte? Ele adverte as pessoas que invocam o mestre. Mas se essas pessoas invocam o mestre sem os títulos vivos de sua escola sacrificial, que é a escola de quem? A escola do Cristo. A escola de Jesus é a escola de sacrifício. Ele não fugiu ao sacrifício supremo da cruz, da tortura na cruz, né? Para deixar para nós o exemplo de que ninguém cresce, ninguém evolui sem que faça sacrifícios. Mas que sacrifícios? O sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício da nossa arrogância, o sacrifício da nossa falta de fé, o sacrifício da nossa inoperância, o sacrifício da nossa preguiça, o sacrifício de usar o nome de outros como os judeus usaram, né? O nome de Jesus e de Paulo. O sacrifício, nós devemos sacrificar aquilo que não serve como uma moeda de amor, que não tenha o selo da escola crística, o selo da escola de Jesus, que é o selo do sacrifício e do amor, né? O grande exemplo dele foi exemplo de sacrifício. O que nós temos de Jesus foi puro sacrifício, com sofrimento, com amor, sacrifício com amor. Ele morreu amorosamente, ele morreu por amor, e um amor tão grande que nós
talvez demoremos milênios para entender essa grandeza. E aí Emmanuel continua. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo, quer dizer, no que se refere às relações espirituais, né? Para a gente ter o cuidado de não ficar falando essas coisas, né? De não ficar invocando terceiros quando as operações, elas são nossas, né? As operações de trocas. Se nós é que estamos fazendo essa troca, esse intercâmbio espiritual, nós precisamos ter algo de nós e não de terceiros, né? Não nos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Da mesma maneira, gente, que o espírito obsessor diz que conhecia Jesus, ele também diz que conhecia Paulo. Então, né, quando nós estamos na nossa escola de auto-espiritualização, no caminho que nós trilhamos e que devemos trilhar, né, para a luz, para a nossa auto-iluminação, é imprescindível que nós não tenhamos bagagem de terceiro ou moedas de terceiro, mas é preciso que nós tenhamos recursos próprios, né? Porque os inimigos espirituais, eles nos conhecem. Assim como eles disseram, né, que conheciam Jesus e que conheciam Paulo. E o inimigo, muito respeitosamente, disse que conhecia tanto Jesus quanto Paulo. Porque realmente era impecável o seu proceder, né? Eles não tinham que falar de Jesus ou de Paulo. Por isso que ele pergunta aos outros, quem sois? Ou seja, quem é você? Quem é você para falar em nome de Jesus e de Paulo e querer me tirar daqui de onde eu estou? Né? Você não tem recurso espiritual para isso. Eu não vejo em você, né? Traduzindo, ele estava querendo dar essa mensagem. Eu não vejo em vocês recursos de luz para que possam fazer o que Jesus ou Paulo faria. São observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor, né? Até os inimigos da luz reconhecem o sublime valor de Jesus Cristo e de seus fiéis apóstolos. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Então, para que nós possamos estar, né, de posse de ferramentas reais, de ferramentas com as quais possamos trocar, fazer o intercâmbio espiritual de maneira verdadeira, de maneira que nós estejamos alinhados à proposta de Jesus e ao seu Evangelho, é preciso que nós estejamos na escola, matriculados na escola do sacrifício de Jesus. Quando ele morre na cruz, e essa cruz ela passa a simbolizar, né, que nós devemos então crescer verticalmente e horizontalmente, verticalmente espiritualizando-nos, né, e horizontalmente como homens que somos, homens e mulheres, como seres humanos, invocando a nossa humanidade. Sem humanidade, sem trabalhar a nossa humanidade, não existe espiritualidade. E esse é o selo de Jesus para nós, né? O símbolo sagrado, a cruz do seu sacrifício. Então, o caminho da espiritualização, ele demanda sacrifício, ele demanda observar os ensinamentos de Jesus, e ele deixou para nós o roteiro, né? Ele deixou para nós o GPS, que é o seu Evangelho. Então, sem observar as premissas do seu Evangelho de luz, como Paulo fez, como Pedro fez, como os apóstolos todos fizeram, como Maria fez, não vamos conseguir trilhar os caminhos do Mestre
e sermos então respeitados. Como a história de Jacó, né, irmão Jacó, uma história que é narrada num livro psicografado. Ele era um grande dialogador espírita e quando ele desencarnou, ele imaginou que do outro lado ele encontraria oportunidades diferentes espirituais, porque se acreditou já merecer. Mas quando ele chega lá, ele se decepciona, porque não é do jeito que ele acreditou que seria, né? E aí ele, encontrando um dos espíritos obsessores que um dia ele dialogou e doutrinou no centro espírita, esse espírito questiona ele: cadê sua luz? Né? Então às vezes a gente se equivoca e acha que já caminhou muito, e acha que já fez muito, e acha que já merece muito. Mas é preciso que nós observemos se a gente realmente já tem isso, se a gente realmente já tem essa moeda para fazer esse intercâmbio realmente espiritual, né? Mas muito amorosamente Jesus nos convida a todos nós, um dia de cada vez, vencendo uma dificuldade de cada vez, com muita amorosidade conosco mesmo, com muito autocompaixão, com que nós somos em essência, né? De maneira alguma o Evangelho ele vem para nos condenar, para nos julgar. Não, Jesus ele é amoroso e o seu caminho é um caminho de amor. Exige sacrifícios. Como disse um dia Madre Teresa, é preciso amar e amar até doer. Imagina o quanto não doeu para Jesus e o quanto não dói amar a nós. O tanto que Ele nos ama é um amor que dilacera certamente, mesmo a sua alma crística. Quem somos nós para mensurar Jesus? Mas a escola de sacrifício é o caminho que nos convida e nos chama, para que um dia, quando perguntados quem sois, nós saibamos responder com os nossos próprios méritos e com os nossos próprios instrumentos de luz quem nós realmente somos. Então que Jesus Cristo possa nos abençoar com sua amorosidade imensa, com sua generosidade, com a sua misericórdia, e possa abençoar o nosso caminho então de autoiluminação, de sacrifício, e que Ele ilumine a cada um de nós, ilumine as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas mentes, corações e almas. Agradeço a sua paciência e que Jesus possa nos abençoar. Que assim seja, queridos amigos.